O filme, ele trata da história de uma jovem mulher chamada Nell. Nell é uma mulher que cresceu vivendo em uma cabana no meio de uma floresta, somente com a sua mãe que sofria de uma grave paralisia. Nell não teve contato com outros seres humanos. E por não ter contato com outros seres humanos, ela acabou desenvolvendo uma linguagem própria, diferente da nossa, um jeito único de se comunicar. No filme, quando a mãe de Nell morre, ela é encontrada por um doutor chamado Jeremy, que fica totalmente interessado pela história dela. Ele relembra de casos semelhantes como de crianças selvagens, né, que o filme ele não é baseado em fato real, mas ele tem muitas inspirações desses casos de crianças selvagens. Então ele fica totalmente com vontade de entender e saber por que a Nell é daquele jeito. Nesse momento da trama também aparece a doutora Paula. A doutora Paula ela vem representando um hospital que tem por função ajudar a Nell a ser inserida em uma sociedade. Então a trama do filme ela se baseia nesses três personagens. E a Nell ela vive no meio dos dois, das vontades dos dois doutores. Por quê? O doutor ele quer deixar a Nell naquele ambiente, ele quer entender e ver como ela vai aprender, vai se desenvolver naquele ambiente que ela já está inserida. Já a doutora Paula, ela quer tirar a Nell desse ambiente e ajudá-la a inseri-la na sociedade. Ao longo do filme, os três eles vão mudando de opinião, vão apresentando fatores e tudo mais, onde os doutores eles entendem que existe mais de uma forma de comunicação, que não é só a linguagem, que não é só a escrita, que podem existir outras formas da gente se comunicar e aprender. E a Nell, ela ensina isso para eles. Então, o grande dilema de Nell no filme é ela saber, entender e ter consciência de que ela é ou não capaz de sair daquele mundo, de aprender a falar como a gente, de aprender novas coisas e de sair daquele mundo que ela vive. Boa noite. Então, dando continuação, eu vou falar sobre as funções internas e externas na visão de Vygotsky. Para começar, irei falar sobre as funções internas. Para Vygotsky, as funções internas é quando nós falamos com nós mesmos. Então, assim, tem uma parte do filme em que a protagonista ela fala com ela mesma. E apesar dos médicos estarem vendo ela falando com ela mesma por câmeras que foram instaladas onde ela morava, ela não sabia disso, então ela achava que ela estava sozinha e ela estava falando com ela. Isso é muito comum no nosso dia a dia, porque muitas pessoas falam sozinhas, muitas vezes até para resolver algum problema, conseguir ver a situação com mais clareza, enfim. E quanto às funções externas, para Vygotsky é quando nós nos comunicamos com outras pessoas. Então no filme, a todo momento, Nell tenta se comunicar com outras pessoas, com seus médicos, enfim. Mas por ter sido criada longe da civilização, distante da sociedade, ela tem uma comunicação diferente que as outras pessoas não conseguem entender. Então, ali no finalzinho do filme, aparece que ela aprende sim a se comunicar a partir do que a sociedade compreende, mas sem deixar para trás o que ela havia aprendido anteriormente. Isso é muito comum também entre gêmeos ou entre amigos, enfim, ter uma fala específica em que outras pessoas não vão entender, mas a partir do momento que você vai falar com uma terceira pessoa, você já muda para uma fala que essa outra pessoa vai entender, que a sociedade entende, enfim. Mas também existe a fala específica que só você e alguma outra pessoa, enfim, consegue compreender. Bem, eu vou falar de três conceitos: genética, signo e funções superiores. Para Vygotsky, a genética também é muito importante. E no filme é possível observar que a protagonista, a personagem principal, a Nell, ela não tem ou não sofre de nenhum distúrbio de linguagem ou uma patologia neurológica. Ou seja, as estruturas dela estão preparadas, são estruturas que estão dentro do esperado, ou seja, não tem nenhum tipo, não são acometidas por nenhum tipo de patologia. Então, e isso é possível verificar porque no decorrer do filme, de acordo com a inserção dela em ambientes sociais e com estímulos,
ela começa a melhorar a sua linguagem e o seu comportamento. Isso comprova que a parte genética não sofre de nenhuma perda, de nenhum déficit. Já os signos, o sistema de signos também é presente porque a Nell e a mãe dela desenvolvem uma linguagem própria, já que a mãe dela sofreu de uma paralisia facial e tinha dificuldade para pronunciar as palavras. Então, ela aprende as palavras de forma errada e elas aprendem a se comunicar dessa forma. E isso caracteriza um sistema de signo. E por último, no filme é possível observar, já no final do filme, ali com o encontro, quando eles vão fazer uma ceia lá na floresta, um almoço, é possível observar que a Nell faz uso das funções superiores já, dado o desenvolvimento dela, o comportamento, a forma que ela se comporta, a fala já bem mais apurada, bem mais aplicada. Isso demonstra o uso de estruturas de funções superiores. Olá, boa noite. Eu sou a Carla e vou falar um pouquinho sobre os instrumentos. Então, a ideia básica de Vygotsky é que a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas sim uma relação que ela é mediada por instrumentos e signos. Na relação mediada por instrumentos, ocorre o relacionamento do ser humano com as ferramentas, com instrumentos concretos. Por exemplo, o uso de instrumentos da tecnologia, como a televisão, o telefone e o rádio, que são para a troca de informações, assim como ocorre ali na sociedade civilizada do filme. E também ali no filme, onde a Nell ela utiliza o machado para cortar a lenha, já que para fazer fogo, já que ali não existia energia elétrica. Então, ao transformar a natureza, os homens com cultura refinam cada vez mais as técnicas e instrumentos e assim acabam transformando a si mesmos, desenvolvendo as suas funções mentais e também a sua personalidade. Então, se nota que a relação existente entre a criança e o ambiente é fundamental para o desenvolvimento, visto que a linguagem no contexto cultural em que a criança se insere. Então, conforme se observa no filme, é que é necessário para entender o ambiente e, consequentemente, direcionar o próprio comportamento. Assim, o nível de desenvolvimento que determinada cultura exerce influencia no desenvolvimento humano. Então, a pessoa ela passa a se apropriar de novos instrumentos culturais que são necessários para a sua própria sobrevivência. Olá, boa noite. Eu vim falar sobre um pouco da teoria de Vygotsky. Vygotsky, ele fala que o conhecimento ele vem sempre através de relações sociais, que está sempre relacionada com sujeito, sujeito e meio. Então, essa relação, ela nunca vai ser direta. Esse conhecimento nunca vai ser direto. Ele sempre vai ser mediado. De várias formas, não somente mediado por um professor dentro da sala de aula. Pode ser mediado através de um amiguinho, através de um livro, de uma revista, de um vídeo. Então, pode ser de várias formas, né? Vygotsky, ele fala da teoria dele também da zona de desenvolvimento proximal, que ela está entre o meio da zona de desenvolvimento real e a potencial. A zona de desenvolvimento real é aquele conhecimento em que a criança já sabe fazer sozinha. E a potencial é aquele conhecimento que a criança quer adquirir, mas precisa de um mediador para que aquilo aconteça, né? Então, assim, podemos relacionar também com essa teoria dele o filme da Nell. Tem uma cena que ela pede para o Jerry, né, que é o doutor que tá ajudando ela pede em formas de gestos, de movimentos e mostra para ele que ela quer que ele leia aquela Bíblia para ela. Então aquela uma zona de desenvolvimento real, porque é aquilo que ela já sabe, que ela já tinha entendimento. E outra cena também é quando o Jerry ele quer ensinar para ela o que ele sabe. Então assim, ele se torna para ela um mediador. Porque ele passa o conhecimento que ele tem para ela. Porque ela tem conhecimento, mas o dela, a linguagem dela, o gesto, aquilo que está dentro dela. Então, a partir disso, ela já vai ter outro conhecimento que ele está transmitindo para ela. Então, ele vai ser um mediador na vida dela.
Para Vygotsky, todas as funções psicológicas, como comparação, assimilação, formulação, são adquiridas de forma ativa e interativa. Ou seja, para que o sujeito aprenda, ele precisa estar inserido em algum meio social, precisa estar convivendo com algumas outras pessoas, para que ele consiga criar as ferramentas cognitivas necessárias para adquirir o conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente é criança, a gente aprende na escola ou com os pais a contar nos dedos. E com o passar do tempo, a gente acaba desenvolvendo as ferramentas cognitivas necessárias e acaba aprendendo a fazer os cálculos de cabeça, sem precisar estar contando nos dedos. Isso se chama internalização do conhecimento.